Há pouco tempo atrás, meu nobre senador, o governo petista dizia que o Brasil ia sofrer o espetáculo do crescimento, ou a explosão do crescimento. Há poucos dias atrás, o governo petista anuncia o crescimento interno bruto, o PIB, um pouco mais de 2%. Quando se propalava dentro do governo um crescimento acima de 6%. O governo petista é assim. O governo petista mente. O governo petista diz que no Brasil não tem inflação. E a família brasileira compra o feijão hoje com o aumento de mais de 50%, a carne com mais de 50%, os serviços acima de 20%. O governo petista, no passado, votou contra a homologação da Constituição de 1988. Uma das atitudes mais indignas tomada até hoje pelo governo petista. Recordar é bom, nação brasileira. Mostrar como estamos caminhando para sermos uma Argentina. A Argentina que tanto mentiu ao seu povo e perdeu a total credibilidade. O governo petista mente descaradamente, senhor presidente. O ministro Manteiga ontem ficou pálido quando eu disse a ele que era uma mentira o que se diz ao povo com referência à inflação brasileira. O governo petista expulsou 3 deputados petistas que participaram do colégio que elegeu Tancredo Neves, pondo fim à ditadura. O governo petista votou contra o plano real, nação brasileira. Houve uma mobilização integrada dos petistas para derrubarem o plano real. Os petistas fizeram guerra às privatizações. Em cada muro de cada casa que se passava, estava lá escrito: não às privatizações, PT. Hoje, eles implantam as privatizações. O governo petista, meu nobre senador Táxi, foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Brasileiros e brasileiras, o governo petista foi contra a lei de responsabilidade fiscal, brasileiros. Hoje, ou foi no governo Palocci, quando o ministro, causa pétrea da gestão daquele ministro. O governo petista implantou o mensalão. Aquele mensalão que até hoje não se viu punição de ninguém.
mas se tornou famoso no Brasil inteiro. Este mensalão foi implantado pelo governo petista. E o dossiê dos aloprados, tentando incriminar José Serra. E o apoio que o PT sempre deu às nações que vivem em regime de ditadura. Você empresta dinheiro, você dá dinheiro a Cuba, a Venezuela, a Bolívia, aonde os regimes são de ditadores cruéis. E os aposentados brasileiros que esperavam pela Dilma continuam morrendo de fome. Mas o governo brasileiro desembolsa bilhões, povo brasileiro, nação brasileira, para os ditadores deste mundo. E o recorde da corrupção, meu nobre, aconteceu no governo de quem? Quantas corrupções? 70 bilhões de reais é quanto o povo brasileiro paga. Agora mesmo saiu um ministro, devagarzinho, na câmara lenta, para que o país não soubesse mais de escândalo. Ministro Afonso Florencio, ministro de Desenvolvimento Agrário, mais um, meu nobre senador. Este aí sai de mansinho, para que ninguém pudesse falar aqui da sua saída. Outro é denunciado pela Procuradoria, chamado Fernando Pimentel, outro ministro metido em corrupção. O governo bate recorde em cima de recorde de corrupção e o dinheiro do brasileiro que paga imposto sai pelo ralo. E o PT mente. Na corrupção, o Tribunal de Contas da União, Brasil, alerta a nação brasileira, dizendo que o Brasil, na construção de seus estádios para a Copa do Mundo de 2014, está fazendo um superfaturamento nas licitações. Se somar estádio por estádio, dentro da tabela do Tribunal de Contas da União, o governo está dando a mais para os seus apadrinhados empreiteiros, que poderão mais tarde colaborar nas campanhas do PT. Sabe quanto, nação brasileira? Mais de R$1 bilhão. O tribunal diz ao governo, presidente, os preços das empreiteiras estão superfaturados. Vocês não podem licitar 1.700 bilhões a mais. E o governo diz, eu vou fazer, porque eu preciso mais tarde desses empreiteiros que vão ajudar na campanha dos prefeitos que se aproxima.
Este é o PT que mente. A falsa inflação, meu presidente. O recorde de violência neste país. A indústria em decadência. A economia atrapalhada. Diz o governo que a classe média está melhor. A classe média nunca esteve tão endividada como está agora. O governo petista mente. Nós estamos caminhando para uma crise muito séria nesse país, Brasil. Marque a data e a hora deste pronunciamento. Marquem a data e a hora deste pronunciamento. O Brasil não aguenta tanta corrupção. A classe média está totalmente endividada. A falta de saúde. Este governo sequer pensou na infraestrutura desse país. A indústria quebrou, a indústria faliu. A saúde não existe nesse país. Eu quero uma voz, eu quero um brasileiro ou uma brasileira que possa dizer a mim que a saúde desse país está boa. Eu quero um brasileiro ou uma brasileira que diga a mim que a violência nesse país não existe. Violência não, superviolência. Eu quero saber de um brasileiro ou uma brasileira que diga a mim que a educação nesse país é uma educação de qualidade e que coloca o seu filho no colégio público, porque ali a educação é melhor. Ela coloca lá, porque não tem dinheiro para colocar em outro lugar. Ela é obrigada a colocar lá, mas ela sabe que aquela educação não vale nada para a sua família, não vale nada para o seu filho. Quem entra no hospital hoje, quem consegue pegar uma ficha numa fila pela madrugada dentro, está caminhando para um matadouro chamado hospital. Se os hospitais privados neste país já matam por infecção hospitalar milhares e milhares de brasileiros, faça uma ideia, meu nobre senador. Faça uma ideia, meu valoroso senador Jaime Campos. Os hospitais públicos. O PT mente. O PT mente demais. O PT engana a população brasileira. O PT condena os aposentados à morte. O PT há muito tempo condenou os aposentados à morte. O PT mentiu aos aposentados brasileiros. O Lula mentiu aos aposentados brasileiros. O Lula prometeu que se ganhasse as eleições, resolvia, e eu tenho a fita gravada, resolveria a situação dos aposentados brasileiros, senadora. O PT mente. O PT massacra os aposentados brasileiros. Senador Flecha Ribeiro, quero lhe convocar, senador, Vossa Excelência e todos os senadores, senador Jaime, senador Tax, senador Suplicy,
para que se comece novamente a luta a favor dos aposentados. Senador Flexa, Vossa Excelência sabe qual foi o aumento dos aposentados? Sabe, senador? 6%, senador. Vossa Excelência sabe qual foi o aumento do salário mínimo, senador? 14%, senador. Isso é morte. Isso é assassinato. Isso é condenação. E nós? Nós vamos cruzar o braço? Nós conseguimos muita coisa com a luta, quase nada. Porque este Congresso Nacional, porque esse Senado Nacional, é triste dizer isso, senador, perdeu a sua moral. Compare com o Senado de Rui. Nem vou muito longe, nem vou comparar com o de Rui. Compare com o Senado de 15 anos atrás. Comparem este Senado agora com o de 15 anos atrás e veja a desmoralização que sofreu e sofre esta casa. Porque criaram uma tal de emenda que dão para os deputados e senadores em troca de seus votos. Este Senado hoje é submisso. Este Senado hoje é humilhado pelo governo. Este Senado hoje não existe. Os poucos senadores que tem aqui nesse Senado e que olham para o cidadão brasileiro não têm força para vencer aqueles que estão de joelhos a cada dia diante do presidente, da presidenta da República. E ela é má, porque há poucos dias o governo perdeu, por descuido, uma votação aqui. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Mandou tirar imediatamente o Romero Jucá da liderança do governo. Sai, Romero, tu vai sair hoje, no mesmo dia, ela é má. Procurava, chamava o rapaz, procurava saber o quanto este rapaz fez pelo governo, o quanto este rapaz foi humilhado nesta casa. Chamava o rapaz e conversava. Não, corta o pescoço do Jucá. O Jucá perdeu uma votação aí. Uma votação simples, uma votação de um cidadão só. De um cidadão só, Pedro Táxi. Faça uma ideia, se o governo perde uma eleição, uma votação a favor dos pobres aposentados deste país. Aí não era só o Romero, não. Aí o cortar as emendas de todos os senadores. É uma pena conviver hoje com tanta vontade que tinha eu de ser um senador da República, para lutar pelo povo da minha querida pátria, para lutar pelos menos favorecidos, para lutar pelos sofridos. Sabem vossas excelências como vivem os aposentados desta nação? Sabem vossas excelências como o PT mente dizendo que acabou a miséria neste país? Para enfrentar o governo desleal e o governo